Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil do Instagram. Hoje vamos fazer uma live especial com o tema artrite reumatoide. Vou trazer aqui uma convidada especial para compartilhar conosco a sua história, o seu tratamento, todo o seu percurso com a doença, com a artrite reumatoide, e ela vai compartilhar conosco os seus aprendizados, o que a gente realizou durante o nosso tratamento, para que hoje ela alcançasse o controle dos sintomas da artrite reumatoide, chegou na remissão e ainda conseguiu um emagrecimento de 20 quilos durante o nosso tratamento, que teve a duração de 6 meses. Então, se você também tem artrite reumatoide ou outra doença autoimune, fica aqui na live de hoje, que com certeza você vai aprender muita coisa sobre como fazer o controle, o manejo dessa doença. Então, já vou aqui procurar a Sulimar para mandar um convite. Sulimar, cadê você? Acho que você ainda não tá por aqui. Então, vou esperar ela entrar. Talvez esteja com alguma dificuldade. Enquanto a Sulimar não entra, quero saber quem é que já está aqui na live. Digita para mim de onde você é, sua cidade, e coloca se você também tem artrite reumatoide ou se você tem outra doença autoimune, ou se tem mais de uma doença autoimune. Coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer vocês. Sulimar, cadê você? Será que ela não tá conseguindo entrar? Não tá conseguindo me ver? Enquanto tô aguardando aqui a Sulimar entrar, não sei se vai ser necessário eu reabrir a live para ela entrar aqui. Queria falar um pouco sobre a própria doença. Artrite reumatoide é uma doença muito comum entre as doenças autoimunes. É uma doença que não é uma doença de idosos. Quando a gente escuta esse nome artrite, a gente acha logo que é uma doença de idosos, mas é uma doença autoimune que pode acontecer em qualquer faixa de idade, é muito comum em mulheres adultas. É uma doença que ataca as articulações, o sistema imunológico em desequilíbrio, começa a fazer a autoimunidade, que é atacar as articulações, e é necessário entender como funciona o tratamento dessa doença para que você tenha mais qualidade de vida. Deixa eu chamar aqui, Sulimar chegou. Sulimar, mandei um convite para você entrar aqui na nossa live. Veja se o convite chegou para você. A dona Chica, aqui de Nova Petrópolis, minha amiga, colocou aqui que tem artrite, é da cidade de Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul. Olá, Sulimar, boa noite. Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, graças a Deus. Não estou te Primeira, vendo. que ótimo. Primeira vez, né, participando de uma live. Sim, primeira vez. Então, seja bem-vinda, fique bem tranquila. Aqui, Obrigada. quem está ao vivo também tem artrite reumatoide. São pessoas que estão precisando de informação sobre a doença, sobre o tratamento. E a gente tem muita coisa boa para compartilhar da história da Sulimar para você que sofre com artrite reumatoide e que precisa ficar sabendo de algumas coisas que são muitíssimo importantes no tratamento e no Tô controle da te doença. vendo, Rafa. Oi? Eu não tô te vendo, é normal isso? Sério? Eu não tô te vendo. Tá vendo só a sua imagem? Ó, Nossa, que estranho, não, não é normal. É normal aparecer duas telas. Eu em ó, cima
e a sua tela embaixo. A tela tá dividida, mas aparece só eu. Quem tá na live, tá vendo as duas pessoas? Tá aparecendo a minha foto e a foto da Sulimar, a imagem. Ajude aí, pessoal, pra gente entender se tá tudo certo aqui com a live. Você tava me vendo antes, normal? Tava. Sim, as duas. Tá aparecendo para as duas. Vamos tentar fazer assim, pode ser? Pode ser, sem problema. Então, pessoal, Sulimar é minha paciente. Nós finalizamos o seu tratamento, que teve a duração de 6 meses. A Sulimar tem artrite reumatoide. E a gente vai compartilhar a história dela e como foi o seu tratamento, destacando aí as principais dicas, as principais estratégias. E para começar, eu queria que a Sulimar se apresentasse para vocês. Então, Sulimar, brevemente, assim, se quiser falar um pouco sobre você, para as pessoas te conhecerem. Bom, primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Sulimar de Freitas. Primeiro, quero agradecer a minhas filhotas que estão por aqui, meu genro que acabou de chegar, que me deram um super apoio e que descobriu você, a minha filha Michele, que tornou isso possível, né? E eu sentia muitas dores nas articulações. E um tempo atrás eu tive uma. Ai, eu sempre esqueço o nome. Eu tive um problema no joelho que me deixou de cama por 10 dias. Aí comecei a peregrinar com os médicos, né? Numa dessas idas e vindas no UPA, o médico do UPA falou para mim que eu tinha artrite reumatoide, que eu tinha feito um exame de sangue. Aí eu perguntei para ele o que que era, ele me falou, e aí eu fiquei assim, sem entender muito, né? Aí comecei no posto de saúde, que até então eu não tinha convênio médico. Não deu certo, porque eles só passam remédio, aí fui para uma consulta no reumatologista, que confirmou a artrite reumatoide, continuou com os remédios. Foi como cheguei até a Rafa, pela minha filha, que pesquisou, né, encontrou ela e a gente foi tentar uma segunda opinião, né, porque não tinha mais o que fazer. Era só remédio e não melhorava, as dores continuavam. E aí começamos com você, né, Rafa? Sim. Sulimar, vou só Oi. pedir a gente detalhar algumas coisinhas importantes que eu acho que pode, alguém que está assistindo pode perceber se foi do mesmo jeito com ela, com você foi diferente. Quanto tempo mais ou menos você passou sentindo os sintomas das dores articulares, sentindo que tinha alguma coisa errada acontecendo no seu corpo? Quanto tempo, em média, demorou do aparecimento dos sintomas até você chegar nessa primeira suspeita, esse primeiro médico que disse pode ser que você tenha artrite reumatoide? Eu acho que o tempo em média foi mais ou menos um ano. E eu achava que era alguma dor, porque como eu trabalho muito em pé, eu trabalho em cozinha, então a gente sempre acha, nunca acha que é alguma coisa séria, né? Só que aí foi ficando muito sério. E numa dessas e vindas para tomar medicação, porque eu ia para tomar medicação no UPA, né? Porque nunca. Aí eu fiz um exame de sangue, o médico pediu. E deu lá. E ele falou: não, você tem tal coisa. Eu até nem acreditei muito, que diz que os médicos do UPA, eles não podem falar uma coisa assim, né? Sem ter os exames todos. Aí pagamos uma consulta particular e foi confirmado. Mas isso foi um ano e pouco. E foi quando ficou sério mesmo, né? Que eu tive um derrame articular. E foi Uhum, por conta da artrite reumatoide que ocasionou isso tudo, né? Eu fiquei 10 dias sem andar, só tomando remédio, e aí não tinha jeito e só piorava, parece que só piorava. uhum. Foi como quando chegamos até você. Sim. A gente levanta essa questão de quanto tempo demorou, porque é muito comum nas doenças autoimunes. Os pacientes começam a ter dores articulares ou um sintoma específico ali daquela autoimune e demora para ter algum médico que suspeite. Ah, isso aí é doença autoimune, ou fazer algum exame que sinalize.
Então, tem uma pesquisa que fala que, em média, 5 anos. A maioria dos casos do paciente que tem sintoma, mas demora cerca de 5 anos para conseguir descobrir o que tem, chegar no diagnóstico. Então, no teu caso, foi bem menos, foi 1 ano, né? Foi, pode até ser que tenha sido mais tempo, sabe, Rafa? Porque eu senti uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas nada que me acometesse do jeito que aconteceu, né? Uhum, E tinha outras coisas que eu sentia também, que era o cansaço, era um monte de coisa, né? Que eu não entendia por que disso tudo, né? Pode até ser que tenha sido até mais, mas uhum. assim, até acontecer o derrame articular, foi aí o gatilho para, né, procurar alguma coisa a mais, né? Sim, então a gente já pode, às vezes, pensar que os sintomas estavam ali, uma fadiga intensa, que é um cansaço muito específico da artrite reumatoide, algumas Sim, articulares, mas aí, como você falou, né, trabalha em pé, trabalha com a merenda escolar, não é isso? Com a merenda sim, escolar, sim. muito trabalho braçal, então a pessoa pensa, eu tô cansada. É É, normal ter uma dor aqui, uma dor acolá. sim, até ficar mais sério, né? Foi quando teve essa crise, que realmente foi um derrame, né, na articulação, e isso já decorreu Sim, foi. da reumatoide. Foi do dia para a noite, então foi muito intenso mesmo, que as coxas inchavam muito e o joelho ficou muito inchado e parece que ia cair a parte de baixo. 10 dias sem colocar o pé no chão, sem andar, só chorando de dor e correndo para lá, correndo para cá. Trabalhoso e complicado, viu? Uhum, é um sufoco. E, Sulimar, no momento que você teve ali a consulta com o reumatologista, como foi essa experiência para você? Ali naquele primeiro momento já ficou claro o que era uma doença autoimune, o que era uma artrite reumatoide, ou você saiu meio perdida? Como foi? Então, a explicação dele foi muito boa. Ele me falou muito sobre a doença, de como podia piorar e como podia melhorar. Aí ele falou para mim como que ia funcionar, né? Os remédios, já tomei medicação lá no dia mesmo, tomei injeção, tomei comprimido, fiz vários exames, e ele me explicou como que ia funcionar, que era remédio, que se eu pudesse, ele tinha ouvido falar sobre a carne vermelha, que não era bom comer, assim, muito vagamente, mas que para começo era isso, né? De 3 em 3 meses a gente ia fazer os exames para ver como é que estava. E a princípio ficou certo assim, né? Que a gente ia passar. E como ele era um médico particular, eu não tinha assim como ficar com ele sempre, né? E de 3 em 3 meses fazendo consulta, retorno, um monte de exame, tudo pago, que é complicado, né? Foi Sim. aí que a minha filha achou a dona Rafaela Mello. Ah, que bom. Mas que bom, então, que a experiência foi boa, né? Nem sempre é. Nessa primeira consulta, quando se descobre o diagnóstico, né? O médico tem que explicar muito bem para o paciente o que é uma doença Sim, autoimune, a seriedade de uma doença autoimune, o que pode acontecer se a pessoa não seguir o tratamento, né? E foi sim, exatamente essas informações que ele passou ali para você. sim, ele me passou tudo direitinho. Foi uma consulta bem extensa, né? A gente ficou bastante tempo no consultório ele me explicando, tirando as dúvidas de como funcionava, do que podia acarretar ou não. Mas era o que eu tinha ali no momento, né? Então eu tinha que seguir as orientações dele, né? Eu Sim, comecei até direitinho até chegar em você, que foi quando mudou tudo, né? Quer dizer, sim, continuei com a medicação, como estou até agora, sim. e só que mudou tudo, né? Isso que eu queria a gente entrar um pouquinho mais, porque assim, eu acredito que depois dessa primeira consulta, você já iniciou a medicação, já sabia que tinha que tomar os remédios, iniciou o tratamento. E você consegue lembrar quais são os remédios que foram passados no início do tratamento? E além dos remédios, como que você se sentia? Se realmente o remédio tirou os sintomas ou não? Porque tem paciente, né, que não sabe ainda. Vai começar o tratamento, às vezes acha que vai tomar o remédio e vai tudo melhorar. Como é que foi aí?
Sim, o doutor ele falou que eu cheguei lá bem com a doença bem no começo. Uhum, Tanto que esse derrame articular que eu tive foi depois. Foi depois que eu iniciei a consulta com ele. Foi depois que uhum, ocorreu. Mas eu tomava os remédios que é o metatrexato, que eu ainda tomo, e uhum, o prednisona, que é um corticoide que só amenizava a dor. Isso ameniza mesmo, só que é assim, você incha, mas eu me preocupava com a minha dor, né? E se eu fosse me preocupar com o inchaço que tinha, mas eu comecei com uma dose de 20 miligramas. E o uhum, metaltrexato eu tomo 6 uma vez por semana, que eu ainda mantenho, uhum. né? Porque depois que finalizamos o tratamento, eu ainda não retornei no reumatologista, mas aí eu, de vez em quando, eu por mim mesmo retiro o remédio e eu mesmo volto com ele. Mas a dor dava uma amenizada sim, mas aquela dor lá de fundo sempre estava lá para me lembrar que ela existe. Só que tinha o cansaço, a fadiga, o sobrepeso, né, que acometeu muitas das coisas, né? Mas eu ainda continuo com uma dosagem mais baixa, né? Porque da última vez que eu fui, ele diminuiu essa dosagem, né? Antes eu tomava o prednisona de 20, hoje eu tomo 2 comprimidos de 5. Uhum, E uma vez por semana eu ainda mantenho. uhum. Sim. Sulimar, então conta como é que foi, assim, o primeiro momento ali dentro do nosso tratamento, que já fazendo tudo que estava sendo proposto, das primeiras fases, como foi perceber que essa mudança alimentar estava fazendo diferença nos seus sintomas? Então, eu lembro que a gente teve a primeira consulta, né? Que você falou o que tinha que ser retirado e que eu comecei no outro dia. No outro dia, e a gente nem tinha mesmo começado a retirar, e eu já parei com tudo. E logo nos primeiros 15 dias já notou-se diferença, porque as dores ainda continuavam, porque estava no começo, mas a perca de peso, né, foi bem visível. Eu perdi peso muito rápido e depois as dores foram diminuindo. Eu lembro até que eu falava com você que eu não entendia se era o remédio ou se era realmente a alimentação que estava sendo retirada junto com outras coisas, né, colocadas, os shots, os chás matinais, da tarde, as mudanças alimentares é o que eu tenho certeza que desinflamou o meu intestino e fez com que as dores, sei lá para onde que elas vão, não sei, porque graças a Deus e a tudo que eu aprendi com o seu método, a me alimentar bem, com coisas saudáveis, eu não sinto dor. Eu sinto dor assim lá muito aleatoriamente, muito de vez em quando. Eu trabalho tranquila, eu fico muito tempo de pé, procuro, né, fazer o certo todos os dias, mas esse método de retirada dos alimentos que inflamam realmente foi o X da questão, Sim, de verdade, né? de E verdade. isso, Lima, vamos falar da questão do peso, que o nosso tratamento teve a duração de 6 meses. A gente acabou de finalizar, começamos ele em abril. Sim. E a Lima começou o tratamento muito acima do peso. Ela estava em obesidade, pesando 92 quilos. E uma coisa que a gente tinha percebido na primeira consulta é que, além do foco no controle da doença, da artrite reumatoide, a gente também queria emagrecer. Iria trabalhar esse Sim. objetivo do emagrecimento. O desafio era grande, porque a nossa meta era emagrecer ali em torno de 20 quilos, mas a gente não ficou assim obcecado nessa meta. A gente focou na questão autoimune, focou no que precisava ser feito e fomos trabalhando o emagrecimento.
Então, compartilha com o pessoal como foi esse processo do emagrecimento, como foi perceber o resultado. E já adiantando, a Solimar emagreceu quantos quilos? Na verdade, Rafa, a gente iniciou a nossa consulta, eu estava com 96 quilos. Então, a partir daí, que você falou que a gente ia retirar algumas coisas, eu já comecei a retirar tudo. Então, na minha concepção, eu perdi os 26 quilos com você. Hã? Eu perdi os 26 quilos com você, porque mesmo quando você falou que a gente ia retirar açúcar, que a gente ia retirar as coisas que a gente. Eu já comecei. Eu já comecei. Então, na minha concepção, eu perdi esses 26 quilos com você. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu peso 72 quilos. Aliás, 72, a última vez que eu pesei foi no dia que a gente finalizou. Eu não me pesei. Ou eu não me pesei mais. Eu tô na. Agora que eu adotei aquela coisa de não ficar me pesando toda hora. Porque como o foco não era esse, mas. E foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas por quê? Eu fiz direitinho. Direitinho. É fácil? Não é fácil. Ainda mais para quem gosta de comer. Que eu gosto. Mas não foi fácil, mas diante das coisas sérias que você me falou, ou eu melhorava, ou ia de vez. Então, e eu queria melhorar. Aliás, quero cada dia melhorar e continuar melhorando e continuar fazendo o protocolo de não comer o que não dá para comer, para não inflamar de novo, né? Uhum. Então, Tem vinte e que seis quilos, né? 26. Em 6 meses. 26. E menos que isso, né, Rafa? A gente começou em abril. Foi em abril, né? Foi dia 30 de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Acho que se eu até teria até emagrecido mais se eu não costumo tomar água, viu, pessoal? Tomem água. Eu nunca gostei muito, então esse negócio da água foi muito difícil para mim, porque tinha, não tem, né, que os 600 ml de água eu ainda consigo tomar. Agora, ao longo do dia, tomar, que nem eu cheguei ao que é quase 4 litros ter que tomar, né, Rafa? Foi. Pelo meu peso, então era muito difícil. Eu consegui até, cheguei até um momento de conseguir a meta todos os dias. Aí eu fiquei ruim, que quando caiu muito o meu sódio, eu tive uma infecção de urina muito forte, que eu fiquei muito ruim. Aí eu tive que dar uma estacionada. E depois, para acostumar de novo, é meio complicado. Hoje eu estou conseguindo, porque a meta é menor, é 3 litros. Então, como eu trabalho também em cozinha, que é complicado para mim, tá indo no banheiro toda vez, acaba que eu não consigo tomar essa meta, mas eu consigo tomar os 600 ml de água em jejum, que por falta de hábito, para quem acostuma é legal, mas é complicado tomar. Hoje eu já me habituei. Eu consigo mais tomar os 600 ml em jejum do que ao longo do dia. Mas eu tenho batalhado para não cair no esquecimento da minha água, né? Porque é uma coisa que ajudou demais. E ajuda, né, todos os dias, porque o metabolismo ele funciona mesmo. Sim. E é E, isso. e a gente pode dizer, Sulimar, que esse emagrecimento de 26 quilos, em grande parte, foi pela mudança alimentar. Por quê? Atividade física foi sempre um desafio durante o nosso tratamento, né? Para Tá Sulimar sendo, Rafa. ter Tá tempo. sendo. Eu tenho feito em pequenas quantidades, mas ainda tá sendo mesmo porque eu fiz também uma cirurgia que me impossibilitou do exercício, que eu não também tenho feito bem pouquinho para quando eu poder mesmo intensificar e eu não ficar preguiçosa, né? Sim, mas sempre foi um desafio, né, essa questão do exercício, porque Sim, ela trabalha bastante, já chegava tarde em casa, né, também não tinha sim, tanto hábito de ter exercício, agora está incorporando. Mas só assim para deixar claro que só a alimentação praticamente, né, não teve tanta participação da atividade física
trouxe já esse resultado, né? De menos 26. Sim, menos 26 quilos. E olha que eu passei a vida inteira acima do peso. Uma ligação aqui para mim. Hum. Sulimar, vamos trazer agora dicas para o pessoal que está assistindo a live, que tem artrite reumatoide. O nosso tratamento ele é baseado em 5 pilares, né? Que aí a gente pode revisar esses 5 pilares e a própria Sulimar vai dando uma dica, vai compartilhando um pouco do que aprendeu durante o tratamento, né? Para as pessoas que estão assistindo a live começar a perceber as mudanças que serão necessárias. E o nosso primeiro pilar é justamente as mudanças na alimentação, essa alimentação anti-inflamatória, nutritiva, que foi o que fez uma grande diferença para a Sulimar. Então, Sulimar, o que, é que você pode dizer para o pessoal que está vendo a live, que tem artrite reumatoide, assim, como é que foram as principais mudanças alimentares? Como é que mudou a tua alimentação? O que é que você acha que realmente fez diferença? Olha, Rafa, tudo fez diferença. Cada pontinho pequeno fez a diferença porque eu sempre comi errado, sempre comi tudo que eu quis, nunca fiz distinção de nada. Então, quando a gente fez a primeira consulta, que eu acho assim, caiu a ficha que a coisa era séria, para mim funciona assim, um é 8 é 80, entendeu? Então, eu fiquei muito ruim, muito ruim. As minhas filhas ficaram muito preocupadas, sabe? E elas me deram muito apoio, muito mesmo, de verdade mesmo. Então, você tem que ter compromisso. Você tem que ter compromisso com aquilo que você está fazendo, com a sua saúde. Porque senão, se não fosse esse compromisso, não vai. Não foi fácil, não foi mesmo, de verdade. Você vê as coisas e não poder comer hoje, não. Hoje, levo com tranquilidade, é uma opção minha não comer, porque sei que se eu vacilar, inflamo tudo de novo e eu não quero passar pelo que eu passei de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não conseguia pegar minha netinha no colo. E é escolha, você tem que escolher. Porque de verdade mesmo, aquele ditado de que você é o que você come, é verdade, né? Eu só fiquei um pouco triste em saber que o glúten, que é uma coisa que está presente em tudo, eu já retirei da minha vida para sempre. E derivado do leite, que hoje em dia muita coisa é feito. Mas quando eu sinto vontade de comer alguma coisa que tenha esse tipo de coisa, eu lembro do que eu passei e do que eu não quero mais para mim, né? Então, tudo fez mudança. Eu mudei praticamente tudo que você me ensinou. Eu tento regradamente seguir para não ficar do jeito que eu me encontrava. Isso. Dá só um exemplo, Sulimar, assim, vamos falar de café da manhã, por exemplo, né? Antes da gente iniciar o tratamento. Você lembra mais ou menos o que, é que você comia num café da manhã? E depois do nosso tratamento, o que, é que você mais se alimenta no café da manhã? Mais ou menos como é o teu prato preferido que dá para manter? Olha, eu não sentava na mesa se não fosse para comer uns 2 pãozinhos, que é uma coisa que eu gosto demais. Eu falo que eu gosto, eu falo que eu gostava, eu gosto, eu só não como, mas eu continuo gostando. Comia pão com mortadela, pão com presunto e queijo, e hoje é um ovinho cozido, é um ovinho mexido, é uma crepioca, é uma tapioca com frango, essas coisas. E eu não saio disso. Tem outras coisas, né, que dá para fazer, que tem o cardápio, né, que você manda pra gente, mas tem coisa que, primeiro, é difícil de fazer, segundo, é uma farinha que essas coisas são bem caras, e tem coisas também que eu não gosto, que nem a farinha de amêndoa. Eu preferi nem fazer nada com ela, então eu preferi continuar com coisas que eu gosto, né, que é ovo cozido, que é a proteína, né,
que é preferível você começar o dia com proteína, que te dá saciedade, vai te alimentar e não vai te fazer mal, que é o ovo, almoço, é frango, é ovo. Eu tenho muito ovo na minha vida, muito. É que você gosta, né? Gosto, Rafa. Tem hora que eu enjoo, aí eu. Tem várias maneiras de fazer, né? Que nem tem a crepioca, tem o ovo cozido, tem o ovo mexido, né? Tem o ovo com ervas finas, que eu gosto muito, que aqui eu já usava só produtos naturais, aí passei a usar mais ainda, né? Nada de industrializado, sal, óleo, essas coisas que a gente aprendeu, né? Ao longo desses 6 meses. Então, e eu consigo viver com isso muito bem. Já me habituei muito, muito mesmo. Vou nos lugares com as minhas meninas, jantar, almoçar, não saio da minha dieta. Aí, esse final de semana, nós fomos viajar para Curitiba, num casamento da minha filha do coração. Fomos num restaurante, é frango, é salada, mudanças mesmo. Eu aprendi a comer, na verdade, né? Mudamos os hábitos alimentares, que eu acho que é o pulo do gato, né? Pulo do gato. Então foram mudanças difíceis, né? Não vamos dizer que é fácil. Sim, radicais, radicais. Leite e derivados, açúcar, mas para quem ficou sem dor, emagreceu 26 quilos, tá com energia, com disposição, Sim, açúcar de jeito nenhum, nada de açúcar, zero açúcar. E vamos lá. E o resultado é maravilhoso, né? Não sinto dor, meu corpo está ótimo, estou leve, consigo trabalhar, consigo andar, consigo correr sem sentir dor. Não retirei, né? Às vezes eu tiro o remédio por mim mesmo, né? Tem vez que eu sinto uma dorzinha aqui, que nem você falou, que deve ter sido uma resposta da cirurgia, mas comparado a isso, eu não ficava um dia sem tomar remédio. Eu não conseguia ficar. E eu só não retirei ele todo porque, primeiro, que eu não posso, né? Que é só o médico que pode retirar. E depois que eu fiz, a gente fez a última consulta, né? Que acabou o tratamento, eu ainda não voltei em consulta com o médico reumatologista, né? Para ver, para fazer novos exames com ele, para ver como que ela está. Como a dona Bonita, essa, não vou falar que é minha artrite, porque eu não tenho ela, eu não nasci com ela, então ela não é minha, né? estamos Como é aí. que é? Oi? Pode concluir, desculpa. Então, aí eu não fui ainda no médico para fazer os exames para ver como ela está. Mas eu tenho certeza que ela está ótima, igual a mim. Quietinha lá na dela. Estamos na expectativa, né? Sulimar Sim, voltar com o reumato. A gente sempre precisa ter esse feedback do reumato. sim. Depois de passar por todo esse tratamento, porque por mais que ela esteja sem sintoma, esteja bem, sinta que desinflamou, ainda assim é importante manter consulta com o reumatologista e ele com certeza vai fazer esse desmame, né, da medicação que você meio que começou por conta própria. Sim, Rafa, era um desafio assim pessoal meu. Eu falei assim, gente, será que depois de tudo desse protocolo que a gente vem trabalhando, será que se eu retirar pelo menos esse prednisona eu não tomo todos os dias? Uhum. Eu falar para você que eu tomo todos os dias, quando eu sinto um desconforto, seja pela resposta da cirurgia que ainda está recente, eu não tomo todo dia. Agora, o metatrexato eu tomo ele uma vez por semana, são 6 comprimidos. Eu tomo ele. Tem vezes que eu esqueço, mas no outro dia eu vou e tomo. Agora, o prednisona eu não tomo todos os dias. E, graças a Deus, eu me sinto muito bem. E eu acredito, Sulimar, que essa prednisona vai ser a que ele vai eliminar, tá? Quando ele avaliar seus sintomas, seus exames. E aí, o primeiro a sair vai ser essa prednisona mesmo. Ainda mais com o relato de que você não tá mais tomando todo dia e tá muito bem, tá sem dor. Não, não, eu não tomo. Quando eu sinto assim um desconforto, que é que nem eu falei, seja
pela resposta do organismo por conta da cirurgia, aí eu tomo, mas eu não tomo todos os dias, não. E ele já tinha diminuído, né? Eu tomava de 20 e ele baixou para 2 de 10 de 5, né? Então eu tomo 10 miligramas por dia, que não são todos os dias. Então, para mim, isso já é uma vitória grande, grande. Fora o cansaço que eu não tenho mais, né? Eu acordo disposta, eu levanto sem problema nenhum, eu faço as minhas coisas, não tenho até para sair mesmo, para passear com as minhas meninas, eu tô sempre indo, sabe, bem mais disposta, não, Deus me livre. Quero continuar assim, evoluindo. Sim. E quem sabe ele vai também diminuir o metrotexato até tirar a dose. Ó, Maria, ela colocou assim que ela toma o metrotexato e que ela tem reação, né? Um remédio que dá efeito colateral. Então, Rafa, eu não sei se eu tive, porque é tanto sentimento ruim dessa artrite reumatoide que eu não soube reconhecer se teve, se eu tive alguma reação, eu não percebi. De verdade mesmo, porque era tanta dor, era tanta coisa que eu não percebi, de verdade mesmo. Como também é uma vez por semana, eles são uns comprimidinhos tão pequenininho, mas eu sei que ele fazia a diferença, fez a diferença na minha melhora. Eu não sei se a dosagem foi correta, foi certeira que o médico passou, porque ele falou que eu cheguei lá e eu estava bem no começo. Não era uma coisa que eu estava assim, né, muito ruim. Ele falou assim: você chegou aqui no começo. Quem sabe se você tivesse esperado mais um pouco, tinha piorado. Pode ter sido por isso, né? Não sei. Eu não percebi reação do metatrexato, não. Que bom. Agora, do prednisona, sim. Que eu tomava de 20 miligramas e era todos os dias, né? Então, ele retém líquido, eu inchava muito. A pele, eu não sabia se eu tava mais gorda ou inchada. E ele é muito ruim mesmo. O prednisona eu não gosto de tomar, não, de verdade mesmo. Por isso que eu mesmo resolvi fazer um teste, né, de retirar. Desculpa, Rai. Então, aí eu fiz um teste e resolvi tirar. E deu certo e eu não tomo todos os dias. Agora, logo mais, eu vou marcar uma consulta e vou comentar com ele sobre, né, o tratamento. Eu não sei, viu? Eu só sei que estou ótima. Estamos aí na expectativa das boas notícias com sua consulta. Sim. Limar, vamos falar então agora do segundo pilar do nosso cuidado, que foi a questão de fazer atividade física, incorporar exercício físico. E como a gente falou, foi uma das coisas que você teve dificuldade de realmente incorporar. Mas eu lembro que a gente teve uma consulta, que eu passei para você um conteúdo que falava muito sobre essa importância da massa muscular, a poupança Misericórdia, a poupança. do exercício. Aí eu queria que você deixasse aí para as pessoas, assim, o que que você realmente aprendeu sobre a importância de fazer exercício e como está a tua mentalidade agora para continuar. Então, a Rafa me assustou muito com essa poupança. Explica aí pro pessoal o que é essa poupança. Então, a poupança que a Rafa me ensinou sobre o exercício físico é que é como colocar uma moedinha todo dia para poupar um dinheirinho. E eu não posso gastar. E fazer exercício é tá poupando lá na frente para minha saúde. É a atividade física que eu não gosto de fazer. Tinha muita dificuldade por trabalhar muito e ser preguiçosa, mas depois desse dia eu fiquei assustada com essa poupança, entendeu? Eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer a minha poupança para o futuro. Como que é, Rafa? Conclui aí, eu esqueci a palavra agora. A poupança Da massa muscular, né? da Sempre massa muscular, depositar, né? cada treino é uma moedinha que você coloca lá Sim, no da poupança da massa muscular.
Tanto que depois disso eu tava me sentindo tão bem depois de ter feito uma cirurgia de pequeno porte, mas bem tensa, que requer, como se eu posso dizer, repouso, né? Mas eu estava me sentindo tão bem que já fui fazer a minha poupança. Eu não consigo fazer exercício físico com impacto, aí fui andar, fui correr e no outro dia quase cai duro. Me senti muito mal. Aí eu desintensifiquei um pouco, né? Agora faço de leve, mas faço, procuro, não falo para você que eu faço todos os dias, mas eu tô no caminho. Eu tô poupando em pequenas doses, mas Uhum, eu tô poupando, eu tô fazendo a minha poupança sim, e que é muito importante lá uhum, na frente, né? E eu fico assim besta de ver como as coisas mudam, uhum. como a gente, se a gente levar a sério e saber que essa poupança é importante, né? E não vejo a hora de poder fazer os exercícios mesmo de verdade para mim poupar um pouco mais, né? Porque já tá um pouco tarde, né, para começar a poupar, né? Era me estar poupando de véia, né? Então Sim, tem que correr atrás, né? sim. E essa cirurgia, pessoal, que a Sulimar está relatando, não tem nada a ver com articulação, nem com a artrite reumatoide, né? Não, não teve nada a ver. Não teve nada a ver, não. Mas é que no meio do caminho deu Uhum, uma parada no tratamento, né? Porque, uhum, como você explicou, né? O corpo sente, né? Toda mudança diferente ele sente, né? Então, o tratamento deu uma parada, né? Deu uma desequilibrada, mas depois eu continuei, consegui continuar, né? Seguir com ele, né? sim. Essa cirurgia ocorreu já no finalzinho do nosso tratamento, né? Já era uma coisa que estava agendado. Foi no útero, né, Sulimar? Sim, eu fiz uma esterectomia, que é a retirada do útero, Uhum, e deu um problema com a bexiga também, né? Eu uhum, tive que levantar a bexiga, então foi uma cirurgia que eu tinha que fazer muito repouso, então a história do exercício ficou meia prejudicada e ainda está, porque eu ainda não posso, né, fazer exercício com impacto, uhum, mas logo mais eu vou poder, se Deus quiser. uhum. E graças a Deus, Sulimar, que essa cirurgia importante aconteceu nesse momento que você já estava bem desinflamada. Porque imagina você com 96 quilos, com artrite reumatoide bem ativa. Sim, Rafa, eu estava muito gorda, estava muito acima do peso, e isso era fonte de preocupação, tanto que a minha médica, ela falou que quando a gente começou o tratamento, os exames pré-operatórios, ela falou que se eu pudesse emagrecer, seria maravilhoso. Para quando chegasse a cirurgia, eu estava mais leve, né? Mas isso sempre foi um problema para mim, Uhum, sempre. A perca de peso, eu nunca conseguia. Perdia 2, 3 quilos, ganhava 6 depois. Então, foi um divisor de águas para a uhum, cirurgia, para tudo, para minha recuperação, que foi muito boa, está sendo muito boa, né? Estou me uhum, recuperando muito rápido, muito bem, graças a Deus. Eu acho que é devido a tudo isso, uhum. essa retirada dos alimentos que inflamam, a perca de peso, eu acho que foi tudo um conjunto para Sim, mim estar onde eu estou agora. veio no momento certo, né? Fazer essa Veio no momento certo. Nem Uhum. antes nem depois, no momento certo. Sim. Você falou tudo. Sulimar, Faria tudo de novo. e o terceiro pilar, né, do nosso tratamento é a saúde do intestino. E a gente passou o tratamento todo falando o quanto que era importante a gente recuperar a saúde do intestino, que o intestino tinha muita relação com o sistema imune e com a doença autoimune. E eu lembro também que você tinha bastante gases, bastante estufamento. Tinha, Então, conta aí, pessoal, essa questão intestinal, como foi, assim, mudanças. tinha. Eu vivia com a barriga inchada, muito gases, demais mesmo.
Para ir ao banheiro também era bem difícil. Mas depois que a gente começou a tratar o intestino hoje, maravilhoso. Funciona como um reloginho. A água, imprescindível. Tomem água, meninas. Tomem, 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 meninos e meninas. Sim. Meu, não tenho problema, Rafa. De vez em quando me dá uns burburidos assim, mas foi alguma coisa que eu comi, que eu já logo identifico, Uhum. né? E já logo retiro. Sim. Porque às vezes a gente tem vontade de comer certas coisas. E eu coloco na boca assim do nada, de sem vergonha, sabe? Com perdão da palavra. Mas é mínimo, é Uhum. mínimo, mínimo. Graças a Deus, não tenho problema em ir ao banheiro, não tenho problema com gases mais, com estufamento, Uhum. não tenho. E a gente trabalhou alguns alimentos lá na Operação Tava Buraco, recuperação intestinal, né? Como caldo de ossos, trabalhamos Sim, maçã cozida, massa biomassa, cozida. banana verde, kombucha. Sim, sim. Complicado esses negócios, mas porque são coisas que eu nunca tinha visto na vida, né? Mas a gente tem que fazer para ver que tem como se alimentar direito e comer bem sem passar por esse tipo de coisa, por Uhum. conta da artrite, né? Sim. E eram alimentos muito voltados para acelerar a recuperação da parede do intestino, né? Que a gente entende ali a questão do intestino permeável, quanto que isso tem relação com a doença. Então, a gente fez um processo todo de recuperação intestinal. Sim. Um outro pilar importante no nosso tratamento, o quarto, é o sono. Sono de qualidade. Aí a gente trabalhou também um protocolo noturno, e aí, né, são estratégias para fazer no turno da noite, melhorar o sono. Como foi essa questão do sono, do protocolo noturno? O que é que tem para dizer para as pessoas? Olha, Rafa, o protocolo noturno eu ainda faço pouco, por causa das minhas correrias. Uhum. Mas é muito bom a luzinha amarela, viu? Muito boa a luzinha amarela. Eu ainda faço pouco ele, mas o meu sono, graças a Deus, eu tenho dormido melhor. Uhum. Tenho dormido melhor. Tem dia que eu perco o sono por causa das coisas que a gente vive no dia a dia. Mas eu durmo melhor, eu deito e durmo, graças a Deus, né? Uhum. Tenho dormido melhor. Ótimo. E sem Uma dor, melhor ainda, né? Aí que dorme mesmo. Sim, antes do tratamento, antes da gente começar as mudanças, como é que era essa questão da dor, do sono? Chegava a ter Nossa, sono? eu passava o dia todo, eu trabalhava mancando, Rafa, pra você ter ideia. Trabalhava mancando, chegava em casa, fazia minhas coisas, não via a hora de ir para a cama, e quando ia para a cama para dormir cansada, não conseguia dormir. Não conseguia dormir, aí vinha a dor, aí que não dormia mesmo, aí passava a noite toda acordada, sentindo dor, virando de um lado para o outro. No outro dia tinha que levantar cedo, e aí vinha o cansaço, né, que tinha sempre. Aí passava o dia iguais aos outros, com dor, cansada, tipo, vivia na mesmice, sabe? Hoje não. Hoje não. Até quando eu durmo mal, eu durmo. Eu acordo bem. Eu consigo acordar bem. E eu sei que tem relação com isso, porque eu não sinto aquele cansaço extremo. Aquela coisa de você ir dormir cansado e acordar cansado. Hum, Eu não dormi bem essa noite. Tô com um soninho. Chegou no trabalho, eu consigo dispersar, eu consigo espantar o sono. E eu sei que o meu sono é por conta de eu não ter dormido direito. Não porque eu tô inflamada, não porque eu tô com aquele cansaço que eu tava, que um ponto importante foi a suplementação que eu continuo com ela, hum, né? Que foi muito importante, que eu acho que sem ela também não teria esse resultado maravilhoso que eu tenho tido. Continuo tomando, fazendo a suplementação e continuo bem, graças a Deus. ótimo. A Letícia perguntou se quem tem lúpus e SAF pode engravidar. Pode, Letícia, mas é muito importante que essas duas doenças estejam todos sob controle.
esteja em remissão, que o SAF seja bem acompanhado também, porque é uma doença que pode causar abortos, morte, né, do neném, então tem que cuidar. Mas pode sim. O médico vai avaliar e vai dizer ali se está tudo bem para você iniciar as tentativas. E, Sulimar, para finalizar, outro ponto importante do tratamento da doença autoimune é a questão do gerenciamento emocional, controle do estresse. Durante o tratamento, como foi para você, assim, perceber que também teria que ter mudanças nessa parte aí na tua vida? Ai, Rafa, foi primordial, porque o meu emocional, quando a gente começou, já não estava lá aquelas coisas, né? Porque tinha cirurgia, que já fazia 2 anos que eu esperava por ela, tinha essa questão do joelho, que eu fiquei ruim, tinha essa questão de tinha descoberto a artrite, então, fora as outras coisas que a gente passa no dia a dia da gente, né? Então foi bem importante trabalhar o emocional, viu? E o fato de eu ter bastante apoio foi, sem dúvida nenhuma, o que motivou mais ainda eu levar bem a sério o tratamento pelo apoio, porque você tem o apoio da sua família, das pessoas que você ama, e eu não tenho nem palavras, sabe? Nem palavras mesmo, mas o emocional estava bem abalado quando a gente começou o tratamento, viu? Bem abalado mesmo. Hoje está bem melhor também. Eu tenho bem resolvido na minha cabeça o que eu tenho que fazer, como que funciona. Tanto que eu falei para você que eu estava preocupada, né, com a última consulta, fiquei bem triste, chateada, porque eu estava preocupada em caminhar sozinha agora, né, com o que eu aprendi. E eu tô me saindo muito bem, viu? Diga-se de passagem. Você lembra que eu comentei com você que eu falei assim, poxa, agora eu já tô sofrendo, né, porque eu ia seguir sozinha. Dali para frente era o momento de eu colocar em prática mais ainda, só que agora sozinha, né? Sem ter você de 15 em 15 dias, né? Guiando os meus passos, olhando como é que tá, me orientando do que eu tinha que fazer, né? Mas eu tenho levado tranquilamente, tranquilamente. E esse é o objetivo, deixar você pronta, se sentindo capaz de levar a tua vida com as escolhas alimentares corretas, cuidando de Sim, você, cuidando da sua saúde, né? Para que você ande com as próprias pernas, tenha independência, mas sempre sim, consciente, né? sim, eu Precisa fiquei com manter. bastante medo. Eu fiquei com bastante medo, principalmente nas primeiras semanas. Que nem as pessoas perguntam para, mas agora você já acabou seu tratamento, né? Agora você pode comer o que você quiser. Não, não é assim. Uma amiga minha ainda falou ontem para mim, Su, já chega, né? Você está muito magra. Aí eu ainda brinquei com ela, mulher, o negócio meu, que não é para todo mundo que a gente fala, nossa, Su, você emagreceu. Eu tava fazendo dieta, tava fazendo regime. Mas não, nós sabemos que não foi um regime. O emagrecimento ele veio porque ele tinha que vir. Aí eu falei, não, não é assim que funciona. Entendeu? Então é muito de você saber o que você pode e o que você não pode. E até onde você pode e aonde você não pode. E graças a Deus eu sei disso com toda a certeza do mundo. Eu estou bem segura disso, graças a Deus, pelo que eu como no meu dia a dia, no meu café da manhã, no meu almoço. Tá tudo certo, graças a Deus. E a doutora Que bem, Rafaela Mello. que bênção, Silmar. Fico muito Benção feliz. pura. E agradecemos a Deus, né? Glorificamos a Deus pela sua A Deus melhora. em primeiro lugar, a minha filha de ter te encontrado e a você que esteve comigo nesses 6 meses, fazendo parte da minha alimentação, da minha rotina, do meu emocional. Gratidão, muita, muita, muita. Amém, que bom. Então, Sulimar, vamos finalizar a nossa live. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem tem artrite reumatoide
que sabe que vai precisar fazer algumas mudanças, né? E o que que você teria para dizer para essa pessoa? Qual o conselho? Bom, gente, em primeiro lugar, força, foco e fé. E Rafaela Mello, com certeza, porque vale super a pena mesmo. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, até não acredita, porque eu já ouvi, entendeu? Mas é só você. Quando você não tem esperança que nada mais vá funcionar, você fica pensando que se pelo menos você tomasse remédio e ele fosse agir no foco que você precisa, beleza. Mas não, não. E ainda tem gente que eu falo, o que acontece comigo que são as pessoas mais chegadas, elas falam, Su, não acredito. Eu falei, pois acredito, mulher. Aí tem gente que fala, nossa, você tá tomando Monjaro? Eu falei, não, filha, eu não tô comendo mesmo. Entendeu? Então, pois é. Então vale super a pena. Se você tem artrite reumatoide e tá cansado de tomar remédio e viver com dor, tem que procurar a Rafaela Mello. Porque não tem jeito, não tem jeito. Das duas, uma. Ou você faz isso, ou você continua tomando remédio e sentindo dor, que é o que mais machuca a gente, né? Saber que você vai viver de remédio o resto da vida e não vai ficar bem. Não vai, porque eu falo por experiência própria. Vale super a pena. O Que tratamento de retirada dos alimentos que inflamam o corpo. É fácil, não é fácil. Mas você tem que ter a força, a foco, o fé que vai funcionar. Que foi o que eu fiz. Graças a Deus tomei a decisão certa, né? sim, estamos aqui, né, para celebrar, Sim, comemorar o sim. sucesso do seu tratamento. Então, Sulimar, quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu sei que não é fácil fazer live, né? Dá vergonha, mas você teve coragem de vir aqui, compartilhar a tua história. E como eu te falei, depois outras pessoas assistem essa live. Não é só quem está aqui hoje. Muita gente vai Uhum. assistir depois, vai ficar gravado. Então, essa mensagem vai chegar em quem está precisando. Sim, eu que agradeço, Rafa. Eu que agradeço do fundo do meu coração você ter estado comigo nesses 6 meses, ter me dado esse suporte, ter feito eu entender mais sobre essa doença que todos sabem que não tem cura e que o que a gente puder fazer para melhorar é válido, sim. E para mim funcionou, é porque ela funciona de verdade, né? Porque o que a gente ingere, se a gente tivesse o conhecimento que isso faz mal, eu tenho certeza que as pessoas não fariam, né? Para umas não fazem mal, mas para a gente que tem essa artrite reumatoide sabe como é complexo o negócio. E entre comer o que você gosta e ter qualidade de vida e viver sem dor, eu prefiro nem comer nada. De verdade mesmo. Nem comer nada e ficar do jeito que eu tô, tá ótimo para mim. É daí para melhor. Amém. Que bom. Então, pessoal, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Espero que todos tenham gostado dessa live. Ah, Tá eu bom? também. Rafa, boa noite. Fica com Boa Deus. noite. Tá? E até a próxima. Próxima, se Deus quiser. Se Deus Beijo. quiser. Beijo, Rafa. Tchau. Tchau.